Olá, eu sou Daniela Romano, sou sommelier, tenho uma escola de bebidas e eu estudo e trabalho com vinhos há mais de 15 anos. Por isso é uma alegria estar aqui no nosso canal para compartilhar com você essa paixão. O programa começa agora, prepare suas taças. Quando nós falamos em tipos de vinhos, nós falamos em tintos, rosés e brancos. E cada um se forma de uma maneira. Os vinhos tintos são produzidos com a casca e, logicamente, com uvas de cor vermelha. Eles são produzidos com a casca que fica durante a fermentação em contato com o mosto. E é isso que passa a cor para o vinho. Existem uvas que têm mais intensidade de cor e outras menos, e é isso que vai influenciar se um vinho tinto é muito escuro ou mais claro. Quando nós vamos produzir o vinho rosé, é o mesmo procedimento do vinho tinto. Uvas tintas, porém, nós deixamos o mosto menos tempo em contato com a uva. E então isso vai nos dar uma cor mais clara. Normalmente em torno de 10, 12 horas e já é o suficiente para que o vinho tinja e se torne rosé. Bonita essa cor, né? Já o vinho branco é produzido com uvas sem casca. Então nós podemos fazer vinho branco com uvas tintas também, porém sem as cascas. E aí ele vai ter diversos tons. Um tom mais claro, um amarelo palha, muito pálido, um pouco mais esverdeado, às vezes com nuances douradas, chegando até um tom bem dourado. Além dos tipos, nós temos estilos. E o vinho pode ser seco, meio seco, doce ou até fortificado. O vinho seco é aquele vinho que quando a gente bebe não sente nenhum teor de açúcar, você não sente nenhum dulçor na boca. Já o meio seco, muitas vezes a gente tem a sensação de que ele é um pouco adocicado. O vinho doce ou de sobremesa é aquele vinho que é bem doce. E aqui vai uma dica. Quando você for fazer uma sobremesa e quiser acompanhar com vinho, escolha sempre um vinho que seja mais doce do que o doce. E aí vai haver uma combinação perfeita. E quando nós falamos em vinhos fortificados, muita gente me pergunta, mas o que é um vinho fortificado? Vinho fortificado é aquele vinho que recebe uma adição extra de aguardente antes de terminar a fermentação. E o que isso significa? Significa que ele vai continuar muito doce e com um teor alcoólico mais alto. Então ele é um vinho que tem bastante corpo, ele vai chegar a ter quase 19, às vezes 19 graus e meio. Por isso tome cuidado, é uma tacinha só. Mas para falar um pouco mais do vinho fortificado e principalmente do vinho do Porto, eu convidei a Karene Vilela, uma amiga querida, que é especialista em vinho do Porto. Tudo bom, Karene? Oi, Dani, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Adorei seu cantinho. Que bom, seja muito bem-vinda aqui. Queria muito que você contasse pra gente. O vinho do Porto tem uma história muito interessante quando ele começou lá atrás, né, Karene? O vinho do Porto começou realmente ele sendo um vinho tranquilo tinto, normal, um vinho do Douro tinto. Surgiu num acaso, de uma forma meio inusitada. Por que surgiu de uma forma inusitada? Porque era um vinho tranquilo, tinto, do Douro. Sim. E Portugal tinha que exportar o vinho para a Inglaterra, só que nas viagens o vinho acabava estragando. Então o que aconteceu? Para o vinho não estragar, eles resolveram colocar aguardente vínica na fermentação do vinho, aumentar o teor alcoólico e nesse caso o vinho não estragava. Ele ficava mais conservado. Ficava conservado durante as viagens. E Portugal, o primeiro produto que foi exportado de Portugal foi o vinho do Porto. Olha que bacana. Outra curiosidade bacana sobre o vinho do Porto é que o vinho do Porto não é feito no Porto, como todo mundo imagina que é. É um vinho do Douro, da região do Douro, exatamente. Mas existia um porto, que era a cidade do Porto, onde eram expedidos os vinhos, e estava escrito, vinho do Porto, porque saía do Porto. Então a Inglaterra começou, eu quero vinho do Porto, eu quero vinho do Porto. Mas e assim ficou. Ele é um vinho do Douro. Tem uma curiosidade, né? O vinho do Porto não é só um vinho, né? São vários tipos, não é isso mesmo? As pessoas geralmente acham que o vinho do Porto é um único vinho. Mas não, o vinho do Porto tem uma gama enorme de vinhos. Podem ser feitos de uvas brancas, que é o vinho do Porto branco, né? Uvas tintas, que é o Ruby e o Tawny. O Tawny é uma versão oxidada do Ruby, né? Uma versão que foi oxidada. Temos o Vintage, que é também de uvas tintas, o LBV de uvas tintas. Então, é uma gama super extensa. Muito extensa. E o que você trouxe hoje pra gente degustar? Tem Vamos umas lá. coisinhas pra gente. Por onde nós vamos começar? Eu tenho um Tawny, um Ruby,
O legal é que o Ruby, ele é um vinho do Porto de uvas tintas e o Tawny é uma versão do Ruby oxidada. Oxidada. A gente pode até comparar a cor dos dois e ver que... Então aqui a gente tem um Tawny, que é uma versão mais jovem. Desculpa, aqui temos um Ruby, que é uma versão mais jovem. É isso. E esse é o Tawny. Se a gente perceber, ele é um pouco mais claro, ele tem uma tonalidade bem diferente do Ruby, que, como o próprio nome diz, é uma cor rubi. Exatamente. E são muito aromáticos, né, Karine? São ótimos para harmonizar com doces, com queijo. E com o que nós vamos harmonizar? Então, a gente tem aqui o Ruby, eu vou servir também mais uma aqui, do Ruby e do Tawny. Dani, na minha opinião, acho que o Ruby vai muito bem com sobremesas de chocolate. É sempre uma ótima opção. Uma boa opção, né? A gente harmonizar Ruby com chocolate amargo, com chocolate, até o leite, dependendo do chocolate também é bem bacana. Uma sobremesa de chocolate, então o Ruby é ótimo para isso. O Tawny é sempre uma opção muito legal para a gente harmonizar com frutas, com sobremesas. Eu costumo dizer sobremesas brancas, sabe? Um creme brulee, uma tortinha de pera, né? Eu acho que ficaria ótimo. É sempre a melhor opção, assim. Acho que o Tawny vai muito bem com umas sobremesas brancas. Fruta seca, frutas, é sempre uma ótima opção. Karine, e quando a gente abre um Tawny, eu posso depois guardar a garrafa? Pode, deve, não fiquem desesperados. É um vinho com 19,5% de álcool, talvez a gente não consiga beber uma garrafa inteira. Muito então, forte, acho né? Muito legal deixar na geladeira, tampadinha, é só tampar. Colocou na geladeira, 3 meses, bebe todo dia uma tacinha, faz bem, o médico indica, o médico indica, né? Todo mundo fica feliz. E você sabe que a Karine estava me contando aqui que ela faz um truquezinho quando sobra o Ruby. O que você faz? O Ruby, ele geralmente não é que nem um Tawny, né? O Tawny você vai beber em 3 meses, o Ruby já era melhor você tomar um pouco mais rápido. Eu até tomo em 10 dias, eu acho que dá pra tomar. Dá pra tomar. Mas se sobra, eu acho que é legal colocar numa forminha de gelo, fazer gelo, depois a gente pega o gelo e coloca nos drinks. Eu adorei essa ideia, deve ficar bem divertido. Adoça, não né? é? Já deixa docinho e ainda com um aroma especial. Muito bacana. Bom, e eu vi que você trouxe um vintage também, né? Maravilhoso, já tá aqui no decanter, decantando, o aroma aqui tá invadindo toda a sala. O vintage é sempre um momento de celebração, né? O vintage é para abrir e beber na hora, não adianta guardar o vintage, é um vinho especial, é um vinho de uma safra especial, que é declarado vintage, e é um vinho que é para esquecer da vida, eu costumo dizer. É um vinho de meditação, não é mesmo? Você senta, degusta e pensa na vida. Exato. O vintage, geralmente é bom tomar, é o único vinho do Porto que vale a pena guardar por muitos anos, né? Deixar muito tempo na adega. Vocês podem esquecer, podem dar para neto. Quantos anos eu posso guardar um vintage? 200? Será Nossa! que a gente vive até lá? Vai ficar para os netos dos netos. Tá no decanter, já decantou, tá tudo muito aromático. E o legal é entender que o vintage é um dos vinhos que tem safra, né? Já vintage quer dizer a safra, né? E esse é uma safra 2011 que a gente trouxe para tá com um aroma maravilhoso, gente. Bom, vamos fazer um brinde? Opa! Cheers! É o vinho do Porto. É o vinho do Porto. Maravilhoso. E o vintage? O que a gente harmonizaria? Eu acho que o vintage é sempre muito legal com queijos azuis. Adoro. Na realidade é um hábito muito inglês, né? O vinho do Porto é português, né? Da região do Douro, mas é um hábito muito inglês. Muito inglês, né? Queijos escuros, azuis, roquefort e um vintage para acompanhar, para fazer uma harmonização perfeita, assim, é bem legal. Maravilhoso. Gente, o programa está chegando ao fim, tô até com peninha. Karine, obrigada, que bom que você pôde vir e trazer... Obrigada a você, Dani, foi um prazer estar aqui, trazendo os vinhos, foi muito legal mesmo. Os vinhos maravilhosos, difícil de escolher, hein? A gente tem muita opção aí para tomar muitos anos, com certeza. E você, obrigada por estar conosco. Continue nos assistindo e conhecendo um pouco mais desse universo maravilhoso que é o vinho. Muitas tendências, eventos, lançamentos e coisas que estão acontecendo. Um beijo, até a próxima. Cheers! Saúde! Mó é uma profissional! Não sei fazer de novo! Coisas relacionadas a tendências e outras coisas do vinho e não ficou bom. Eu perdi o tempo.